O título dessa mensagem é para nós refletirmos. Aonde estão os teus olhos? Para onde você tem mantido o seu foco? Nós vamos falar um pouco essa noite de dois mundos dos quais nós vivemos, que é o mundo natural, que é o que a gente está vivendo aqui agora, e o mundo espiritual. Existe um mundo, existe algo acontecendo aqui agora, ao qual nós conseguimos perceber com os nossos olhos naturais, mas existe uma outra coisa, algo totalmente diferente acontecendo no mundo espiritual. Desde o início, a gente precisa entender que quando Deus, antes de Deus criar todas as coisas, Ele planejou. Deus gerou dentro dele mesmo a criação. E depois ele fez tudo o que existe através da sua palavra. Então, eu quero chamar a atenção para os irmãos que antes de algo acontecer, acontece no mundo espiritual, para que depois aconteça no mundo natural. Deus trouxe à existência todas as coisas pela palavra dele. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Tudo que Deus criou foi criado para cumprir um propósito. Tudo, inclusive você. Assim, a gente às vezes foge um pouco da questão do propósito de Deus, porque a gente acha que Deus faz as coisas à toa. Mas Deus não faz as coisas à toa. E nós, como seres humanos, declaramos isso às vezes sem perceber. Por exemplo, você está sentado em um banco, não está? Esse banco foi criado com esse propósito. E você está sentado nele porque ele está cumprindo o propósito. O ar-condicionado aqui, a gente não está morrendo de calor aqui porque existe um ar-condicionado funcionando. Alguém criou o ar-condicionado com propósito. Agora, se nós, como seres humanos, criamos coisas com propósito, por que a gente imagina que Deus cria qualquer coisa por fazer, por simplesmente fazer? Você precisa entender que Deus te criou com propósito. Antes de Deus criar você, Ele gerou dentro dele o propósito. E depois do propósito existir, Ele criou você para cumprir esse propósito. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque a gente não está aqui à toa. Eu não vou falar isso não vou falar para virar para o teu irmão, não, pode ficar tranquilo. Mas, fale para você mesmo, eu nasci para cumprir um propósito de Deus. Fale isso para você. O propósito da criação foi que Deus, Ele quis trazer o reino dEle aqui para a terra. Então Ele criou todas as coisas. Ele criou o universo e todas as coisas. A terra, e dentro da terra Ele colocou o homem para cumprir esse propósito, que era implantar o reino dele aqui na terra. E a gente vê isso lá em Gênesis 1, 28. Deus, logo depois que Deus criou o homem, está lá em Gênesis 1, 28. E Deus, o homem e a mulher, né? Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem e colocou o homem ali para dominar a terra, para crescer, para multiplicar, para povoar a terra. E o ponto que eu quero ressaltar é que antes dessa criação, ressaltar de novo que essa criação, antes de tudo isso acontecer, nasceu o propósito dentro do coração de Deus. Né? Então, primeiro o espiritual aconteceu, para depois o natural acontecer. Agora, para que esse propósito acontecesse, Deus criou o homem. Os irmãos estão seguindo o que eu estou falando? Existe um propósito, existe você para cumprir esse propósito. Amém? Você, é você mesmo. Deus está falando com você. Deus te criou
com um propósito. E tudo que ele fez, é necessário que, para que aconteça, a gente esteja ligado a ele, a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Então nós precisamos estar ligados a ele. Porque desde o início, vem dele, por intermédio dele e para ele são todas as coisas. Essa palavra está lá em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Deus, ele não criou o homem, colocou ele lá e foi embora. Não. Era necessário que o homem tivesse o quê? Relacionamento com ele. O homem precisa estar ligado a Deus para cumprir o propósito dele. Mas algo aconteceu para interromper isso. O pecado. O pecado, ele nos desconectou com Deus e nos desconectou com o mundo espiritual. Não que o mundo espiritual deixasse de existir, não, mas é porque a gente não tem condição de enxergar o mundo espiritual. Fomos desconectados. E aí a gente pensa assim, Deus, ele disse para o homem, de toda árvore do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que comerdes, certamente o quê? Morrereis. E aí a gente pensa muito em morte física. Mas Adão não morreu fisicamente. Ele morreu espiritualmente. Deixou de se conectar com Deus. Porque Deus, ele não tem relacionamento com o pecado. A partir do momento que o homem tomou para si o desejo de pecar, ele se desconectou com Deus. E a gente precisa entender isso muito claramente, porque a morte, existem vários tipos de morte. Existe morte de relacionamento, onde você se separa, e a morte em si é uma separação do teu espírito. É muito interessante porque o nosso espírito sai do nosso corpo, o nosso corpo morre. Então, assim, uma desconexão do espírito com o nosso corpo. Porque nós somos um corpo que habitamos dentro de... Nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo e temos uma alma. Então, a partir do momento que... E essa semana eu li uma coisa muito interessante a respeito do nome de Deus. No hebraico, é aquele pentagrama que ninguém consegue pronunciar, né? Então, esse judeu estava explicando que o nome de Deus é como se fosse... E ele explicou uma coisa muito interessante com isso. A primeira coisa que todo ser humano, quando nasce, faz o quê? E começa a chorar. Você chora porque você traz para dentro de você o fôlego de vida. E a última coisa que você faz nesse mundo, quando você morre, é o... Porque o teu espírito vai embora. Então esse judeu falou uma coisa muito interessante. Você nasce falando uma parte do nome de Deus e morre falando a outra parte de Deus. Então tudo começa em Deus e termina em Deus, porque Ele é o princípio e o fim. Então a gente precisa, filho, a gente precisa entender que nós estamos aqui, porque Deus nos colocou aqui para cumprir um propósito. E quando o pecado entrou dentro da gente, e a gente vê lá em Gênesis 3:8, a gente lê assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores. O pecado faz a gente se fugir de Deus. Nos faz
separar daquele que nos criou, separa do propósito que Deus tem para a nossa vida. E quem não tem Jesus está nessa condição, separado do propósito, separado do Deus que o criou. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus. Jesus veio fazer a reconexão entre Deus e o homem. Não é o homem que se achega até Deus, é Deus que se chega até o homem. A tentativa do homem chegar até Deus é religião. Por isso que existem várias religiões que estabelecem várias formas de se chegar até Deus. Só que tudo isso é engano, porque a única coisa que nos leva até Deus é Jesus Cristo. Quando ele diz que Ele é o caminho, significa que se você não tem Jesus, você está perdido. Você não sabe para onde ir. Mas se você tem Jesus, você tem o caminho. Se você não tem Jesus, Ele diz que eu sou o caminho e a verdade. Então, se você não tem Jesus, qualquer coisa que faz sentido, passa a ser verdade. Se faz sentido, você acha que é verdade. Mas não é verdade. Porque a verdade está nele, na palavra. Então, e a vida? Se você não tem Jesus, você existe. Porque só em Jesus a gente vive vida de verdade e vida em abundância. Então, prosseguindo aqui, a gente entende que o motivo que Jesus vir a este mundo e passar tudo que Ele passou e morrer na cruz, foi para nos religar a Deus, nos trazer de novo em comunhão com Ele. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que o projeto de Deus pudesse ter continuidade, implantar o reino dele aqui na terra. E foi para isso que Ele veio a este mundo, porque os planos de Deus, eles não perdem a validade, nem são esquecidos, nem deixam de acontecer. Então, meu querido, isso aqui é uma mensagem para você. O projeto pelo qual Deus te fez nascer continua de pé. Mesmo que você ache que você já se passou tanto tempo, nunca é tarde para retomar a caminhada. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então, o projeto de Deus, mesmo que você tenha se perdido por qualquer lugar, mas se você voltar para Jesus, Ele te retoma e te coloca de novo no projeto, porque continua de pé. Amém? Os planos de Deus não envelhecem, nem perdem a validade. Agora, eu quero dizer o seguinte, tem muitas pessoas que acham que Jesus veio a esse mundo apenas para que nós, após a morte, nós vivêssemos eternamente com Ele. Isso é uma verdade. Mas esse não é o motivo. Isso é uma bênção e glória a Deus por isso, porque nós vamos viver eternamente com Ele. Mas o propósito dele é que o reino dele seja estabelecido. Então o propósito é que a gente viva como cidadãos desse reino. E a partir dessa vida, a gente possa atrair pessoas para fazerem parte desse reino. Amém? Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para refletir a glória de Deus. Nós estamos aqui para refletir que existe um rei, e esse rei é Jesus, e esse é o único rei, o único Senhor, digno de louvor, digno de adoração e digno de ser servido. E nós estamos aqui exatamente para isso. Jesus declarou que, ao vir aqui, o reino dele está estabelecido, ele estava estabelecendo o reino. Lá em Mateus 12, 28, quando ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino sobre vós. Mas para que esse reino fosse estabelecido, era necessário Jesus Cristo, que veio como homem, retomar a autoridade que Adão deu a Satanás
no momento em que ele desobedeceu. No momento em que ele desobedeceu, ele abriu mão daquela autoridade e deu autoridade para que Satanás pudesse ser quem ele é. Mas Jesus veio para retomar essa autoridade. E em Mateus 28, 18, Jesus declara isso. Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse para eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus pegou de volta essa autoridade. Mas ele não ficou para ele. Ele trouxe a gente, e nós vamos ver isso aqui lá em Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus veio, cumpriu o propósito dele, ele fez aquilo que Adão deveria ter feito, por isso que Jesus é chamado o segundo Adão na palavra. Ele veio, cumpriu tudo, viveu tudo que nós vivemos. Não pense que Jesus está alheio à tua dor, porque ele passou a dor igual. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é chorar uma perda, ele sabe o que é dor, ele sabe tudo a nosso respeito. Ele passou tudo o que nós passamos, com uma diferença: ele não pecou. Então, que fique bem claro aqui, que quando você ora, está lá no seu quartinho, chorando e clamando, e achando que ninguém sabe o que você está passando, Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe exatamente. Quando as pessoas pedem para eu orar por elas, eu tento me colocar no lugar delas, de verdade, mas eu não consigo, porque só você sabe a dor. Só você sabe. Tem um ditado aí que diz, né? Só você sabe onde o calo aperta, né? Só você conhece a tua dor. Então, por mais que eu interceda por você, me colocando na brecha e tentando sentir a tua dor, eu não vou conseguir. Mas Jesus sabe, conhece exatamente, porque ele sofreu também. Amém? Então, o que ele fez? Ele não somente pegou aquela autoridade, como ele falou assim: agora eu vou trazer vocês para estarem onde eu estou, nas regiões celestes. Então, neste momento, nós como igreja do Senhor, estamos aqui. Mas nós também estamos lá nas regiões celestes. Nós também temos autoridade de agir lá nas regiões celestes. Nós temos autoridade para repreender o mal, para aniquilar toda a investida do maligno contra a minha, contra a sua, contra a nossa vida. Porque o nosso Senhor Jesus nos colocou lá, junto dele. Eu quero enfatizar muito isso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos. Nós estamos vivendo tempos em que os nossos olhos estão focados em algo. E hoje Deus nos parou aqui para nos chamar a atenção. Porque a questão aqui não é você fingir que as coisas não estão acontecendo. Não é você achar tipo, viver alienado das coisas. Tipo, não está acontecendo nada, não. Não existem rumores de guerra, não. Isso não vai acontecer, não. Não é isso que eu estou falando. Essas coisas existem e são fatos reais, a qual nós não podemos tirar os olhos. Mas nós também não podemos ficar só focados na instabilidade, na insegurança, no medo, na doença, na morte, nas coisas que estão acontecendo, que parece que o mundo vai acabar amanhã. O que Deus está falando conosco é o seguinte: essas coisas existem.
Elas são fatos. Mas eu continuo sendo rei dos reis. Eu continuo sentado no alto, no sublime trono. E eu ajo em todos os lugares. E as regiões celestes estão agora trabalhando em nosso favor, porque Deus peleja por nós. Tudo parece estar errado. Para de pensar isso. Para de colocar os teus olhos nisso. Para de colocar os seus olhos em coisas que já passaram. Para de colocar os seus olhos naquilo que já morreu. Para de colocar os seus olhos naquilo que te pressiona num canto. Você é filho do Deus Altíssimo. Não fica coado num canto, ouvindo o que Satanás está falando no teu ouvido. Não vai adiantar nada. Para com isso, não adianta você fazer mais nada. Não adianta orar, acabou, não acabou nada. Porque aquele que peleja por você tem a última palavra. Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e liberando isso no mundo espiritual: Satanás não manda em nada. Porque Deus, ele tem que obedecer a Deus. Ele não tem opção. Deus nos dá opção, mas ele não tem opção. Porque ele já fez a decisão dele quando ele quis ser semelhante a Deus, e ele foi expulso da presença de Deus. E está dentro de nós o poder do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nós precisamos usar isso. Eu não estou falando isso porque eu não tenho problema. Eu não estou falando isso porque eu não tenho medo, que eu não tenho ansiedade. Não, eu tenho. Mas essa palavra que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim também. Porque o que Deus quer é que nós nos posicionemos como filhos. E para nós posicionarmos como filhos, nós precisamos colocar os nossos olhos no lugar certo. O que Deus está falando conosco hoje é: coloque os seus olhos nas coisas espirituais. Paulo diz, eu não sei o texto aqui, mas está lá: confia em mim. Se você não confia, anota o versículo e depois procura. Paulo diz assim: não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são, quem sabe fala, passageiras, mas as que se não veem são eternas. O que você está vendo hoje, o que você está sentindo hoje, é passageiro. Já tem hora e data para acabar, igual as estações. Nenhum inverno dura para sempre. E Deus nos para aqui para dizer o seguinte: coloque os teus olhos em mim. Coloque os teus olhos naquilo que é espiritual. Mas como, Senhor? Como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer para você: passe tempo com Deus. Priorize passar tempo com Deus. Ah, eu não tenho tempo. Teve uma vez que eu falei com não sei quem, algo baseado no que ele falou para mim. Eu perguntei: e aí, como é que estão os teus dias aí? Pô, cara, uma correria danada. Hoje mesmo eu falei com o irmão Sérgio ali. E com a Rose. Parece que a gente não tem tempo. Parece que o dia... Quantos acham aqui que o dia deveria ter mais de 24 horas? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem criou 24 horas foi Deus. Você acha que ele errou? Somos nós que estamos usando mal o tempo que Deus nos deu. Se nós priorizarmos Deus na nossa vida, nós vamos separar tempo para Ele. E é exatamente isso que Deus está falando conosco aqui. Separe tempo para mim.
Separe tempo para ler a minha palavra. Separe tempo para orar. Separe tempo para me buscar. Separe tempo para que eu possa falar contigo. Separe tempo. Leia a palavra, medite na palavra, declare a palavra, viva a palavra. Isso vai fazer com que os nossos olhos estejam no lugar certo. Você pode olhar as coisas que estão acontecendo, mas você pode entender que no mundo espiritual, Deus está trabalhando em nosso favor. E como eu disse aqui, o inverno não vai durar para sempre. Então a gente precisa colocar os nossos olhos no lugar certo. Fazer igual o salmista em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Você acha que Davi estava passando um momento fácil? Quando ele declarou isso? Ele eu elevo meus olhos para os montes. Eu estou vendo a minha aflição. Eu estou sentindo a minha aflição. Mas ele mesmo declarou: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui a gente percebe ele tendo noção do que está acontecendo, não negando o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo entendendo que existe um poder que sobrepõe aquilo que está acontecendo naturalmente. Eu vou dizer uma coisa para você: existem leis que governam a nossa vida, o planeta. Deus estabeleceu leis e Ele não vai quebrar lei. Deus não quebra nenhuma lei. Mas eu vou dizer uma coisa: existe uma lei chamada lei da gravidade. Essa lei empurra tudo para baixo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: o avião, ele consegue voar. Por quê? Porque ele usa uma outra lei. A lei da aerodinâmica, que estabelece que a velocidade que ele voa, que ele ele consegue resistir à lei da gravidade. Assim somos nós. Existe a lei da gravidade deste mundo que nos empurra para baixo, mas existe a lei da aerodinâmica, que é o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida, que nos impulsiona e nos faz levitar. É por isso que a Bíblia diz lá: os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Confia no Senhor, espera por Ele. Ele é dele que vem o nosso socorro. Em Jeremias 29, 11, 3, Deus fala conosco o tempo todo na palavra, e Ele sempre chama a atenção para Ele, porque Ele é Deus. Ele diz assim: eu é que sei, não são as circunstâncias, não é aquilo que falam para você, é aquilo que Deus fala. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe algo de Deus para você, que você não tem a menor ideia, nem eu. Mas Deus está morrendo de vontade de falar conosco. E é por isso que Ele quer que a gente se aproxime dEle. A palavra de Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama, busca, se derrame na presença de Deus. Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Ninguém aqui pode fazer nada para que Deus ame mais ou menos. Deus nos ama totalmente igual. Deus não ama mais a mim porque eu estou aqui pregando, não, de jeito nenhum. E nem você, porque você não sabe nem quem é Ele. Não, Ele te ama da mesma forma. E a coisa que Ele mais quer
é que você se jogue na presença dEle, porque foi para isso que Ele te criou, para Ele. Deus nos criou para Ele. Deus quer que os nossos olhos estejam nele. As coisas espirituais, elas só são alcançadas com os olhos espirituais. Se nós estivermos somente com a nossa visão aqui no natural, a gente vai perder a oportunidade de saber que Deus está agindo em nosso favor. Recebe, meu irmão? Recebe, porque Deus está agindo. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Deus está agindo. Porque Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. O que Ele quer é que a vontade dEle se cumpra na minha, na sua e na nossa vida. E essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Às vezes eu não entendo. Tem coisas que Deus faz que eu vou te falar uma coisa. Eu peco sim. Falo, Deus, o que é isso? De novo não. Né? Pô, Senhor, me erra. Né? A gente não comete aquele pecado de falar assim, tem aquele irmãozinho ali que está bem, toca ele um pouco. A gente não faz isso não. Mas que a gente fala assim, poxa Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu olho para trás. E vejo momentos em que eu não tinha uma saída. E eu estou aqui hoje, meu irmão, para contar a história. E hoje eu estou mais forte. Hoje eu estou mais preparado. Hoje eu consigo mais. Então eu não posso olhar só para as coisas naturais. Não. Eu tenho que olhar para as coisas naturais, porque eu estou dentro desse mundo aqui, mas eu tenho um mundo espiritual agindo em meu favor. E eu estou lá sentado com Ele nas regiões celestes. Eu posso não entender, e quando eu não entendo, sabe o que eu falo? Deus, eu confio na Tua soberania. Porque quem sou eu para questionar a Tua soberania? As coisas espirituais, elas a gente só consegue enxergar. Caminhando para o fim, pedir o pessoal do Ministério de Louvor para subir aqui. Certa vez, Eliseu viu o seu moço chegando para ele, falando, meu senhor, nós estamos cercados aqui. Nós vamos perecer. Nós não temos saída. Está lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler essa passagem. Agora os irmãos sabem por que eu coloco a tiara, né? Porque o cabelo fica caindo no olho o tempo todo. Mas, vamos lá. Por enquanto ainda não vou cortar não, tá? Fica tranquilo. Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram na noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A mesma cena. Um estava com os olhos no espiritual e o outro no natural. Eliseu estava com o olho no natural, mas ele também estava de olho
no espiritual. É isso que Deus está nos convidando para fazer hoje. Entender que existe o natural, mas entender que o espiritual está acima do natural. Por quê? Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou isso. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver isso. Isso não acontece só aqui, não. Você hoje, de repente, toma uma decisão, poxa, o Senhor abre os meus olhos. Você vai acordar amanhã. Você vai ter que falar isso de novo para Deus. Sabe por quê? Vida com Deus é todo dia. Vida com Deus não é só no domingo. Ou no Aviva, na terça-feira. Ou no grupo de conexão. Todos esses momentos são super, hiper, ultra importantes. Porém, nós temos o trabalho, a faculdade, a escola, o que for. Você tem a sua vida para viver para o Senhor. E para isso, você tem que ter olhos espirituais. E para ter olhos espirituais, o Espírito Santo precisa guiar você em toda a verdade. O Espírito Santo precisa te ensinar. E você precisa ter comunhão com Deus, para que isso aconteça, para que o Espírito Santo haja com liberdade. Por quê? Porque o plano de Deus de trazer o reino aqui para a terra continua de pé. Mas como isso? Como que isso vai acontecer? Como que a gente vai implantar o reino? Está lá em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe como é que a gente traz o reino aqui para a terra? Vivendo Jesus na nossa vida. E caminhando com pessoas e fazendo com que aquelas pessoas entendam que eles são alvo do amor de Deus. Independente do que eles fazem. Mas que eles podem ter a vida deles transformadas a partir do momento em que eles se rendem ao sacrifício que Jesus fez na cruz por ele, porque Jesus morreu na cruz por todos os pecados, de todas as pessoas, de toda a criatura. E somos nós que precisamos falar isso com eles. Somos nós que já temos a Jesus dentro de nós. Mas para isso nós temos que estar com o olho no lugar certo. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver com os nossos olhos no lugar certo, a gente vai fazer, a nossa oração vai ser sempre: Senhor, me ajude a isso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso... Isso não está errado não, gente. Não está errado. Só que a nossa oração não pode ser só isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão entendendo que o Senhor está convidando você para fazer parte do reino dEle, mas não porque você agora vai para o céu, vai ficar eternamente com Ele. Não, não, não. Você faz parte de um plano de ganhar vidas para Jesus. Amém? A gente não precisa só do ministério de evangelismo para isso, de missões. Ah, deixa que o ministério de missões... Não, não. Todos nós temos um chamado. Esse ide por todo mundo e fazer discípulos, ele falou para os discípulos de Jesus. E nós somos frutos disso, porque eles foram, nós estamos aqui. E nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nós também precisamos ir. Então que a gente coloque, vamos ficar de pé agora.